Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, basicamente. Eu queria muito fazer um vídeo mostrando os recursos da FFT, né, da análise de FFT no osciloscópio, mas eu não queria que fosse naquele formato de review, que eu ficava só mostrando o osciloscópio, né? Então me ocorreu a ideia de que a gente podia usar a FFT para fazer uma demonstração de cálculo de distorção harmônica total. A gente não espera precisão nessas medidas, mas a gente espera que esteja pelo menos mais ou menos ali na mesma ordem de grandeza, tá certo? Então, esse daqui é o datasheet do PAM8610. Eu peguei só para que a gente tenha uma ideia de como ele apresenta o THD, né? Então ele apresenta numa faixa, né? Claramente você vê aqui que a frequência de teste dele é de 1K. Ele mostra para 8 ohms, ele mostra também para 4 ohms, e aí ele dá o índice, né? Então aqui, ó, THD para 4 ohms e 15 watts é de 0,1. Né? Se você pegar 10 watts com 8 ohms, você tem 10%. Né? Então o parâmetro do THD depende de alguns fatores, né? Então ele é apresentado assim. O setup inicial que a gente vai montar então é esse. A gente vai avaliar aqui a saída de áudio do notebook, a distorção harmônica da saída de áudio do notebook. Então, como a gente viu, é preciso que haja uma carga. Eu botei 3 resistores de 100R em paralelo. Essa carga de 33R está mais ou menos na mesma ordem de grandeza de alguns fones de ouvido, então é razoável, né, imaginar uma carga dessa. Ou se eu estivesse medindo um amplificador de maior potência, provavelmente eu ia usar um resistor de 8R ou 4R, ou então até um próprio alto-falante mesmo, né, como carga para validar a distorção harmônica. Esse plugzinho aqui eu vou ligar aqui no notebook. E no notebook eu vou entrar numa página bem simples de gerador de áudio e vou dar o play aqui, tá? Então agora começa de verdade a nossa brincadeira. Esse é o sinal que a gente tem quando a gente conecta na saída do fone de ouvido, né? Conectado aqui na nossa carga, que é de 33R. Coloquei o osciloscópio lá e é isso aqui que a gente está vendo, tá? Você vê que o trigger tá meio maluquinho aí. Para resolver o trigger a gente já viu isso em outros vídeos. A gente vem aqui e pede para rejeitar a alta frequência do trigger. Você vê que agora ele já fica estável. Então agora eu quero habilitar o FFT desse sinal, né? Então eu venho aqui, habilito o Math, né? Aí aqui o Math ele está como operação de soma. Eu vou configurar aqui para FFT do canal 1, né? Então vamos setar aqui a largura do que eu quero ver. Eu quero ver 20K aqui, que é o span, né, 10K como frequência central e tá tudo certo. Não é assim em todo osciloscópio, tá? Tem osciloscópios que fazem isso de uma maneira diferente e às vezes o span aparece como uma indicação de que frequência por divisão, né? Então nesse caso aqui eu estou com um span de 20K e eu tenho 10 unidades. Em outros osciloscópios ele iria dizer que a gente tem aqui 2K por divisão. Então uma coisa importante também para a FFT é a resolução da FFT. Né? Você vai ajustar isso ajustando a sua base de tempo, né? Então, quanto mais tempo você amostrar, menor é o intervalo de resolução, ou seja, menor é a sua resolução. E agora eu já consigo ver que naquela frequência, que aqui no caso é de 1.240, não tem nada, né? Tá vendo aqui, ó? Tem só em 1K e em 1.240 não tem nada. Quando a gente tinha uma resolução pequena, a gente não conseguia distinguir o que é 1K e o que é 1K240, né? Então assim, a base de tempo vai contribuir para limitar essa resolução e a quantidade de pontos que você tem para usar para calcular a FFT também vai restringir isso, tá certo? Você tá vendo aqui as harmônicas, ó, né? E aí a gente pode medir essas harmônicas, tá? Então eu venho aqui com os cursores e a gente pode ver qual é a amplitude desse cara aqui e qual é a amplitude dos harmônicos, né? Então aqui a gente tem os harmônicos. Obviamente a gente vai precisar medir, no nosso caso a gente vai escolher medir 6, tá? Então a gente vai escolher os 6 maiores harmônicos para medir. Se você olhar, ó, a gente tem duas mais ou menos nesse menos 82,5 dB, né? Que seriam essa e essa harmônica, né? Se a gente baixar um pouquinho aqui, ó, a gente pode dizer que tem também duas, seria essa daqui e essa daqui,
nesse valor de menos 83,75, e as últimas duas, que são essas duas aqui, ó, essa e essa, né? Elas estão em menos 86 dB. Então vamos lá, uma vez que a gente já tem os valores medidos das harmônicas, né? Vamos então botar no Excel e ver o que a gente encontra de resultado, tá certo? Né? Então, trazendo aqui para a tabela aqueles valores que a gente viu, né? Então, o dB da fundamental foi menos 21,85, aí de duas harmônicas menos 82,5, de outras duas menos 83,75 e duas de 85, tá? A gente vai pegar só as 6 maiores, porque na prática as outras vão ter muito menos impacto, então com as 6 maiores já fica bem representado o valor, né? Observe que são as 6 maiores, tá? Não são as 6 primeiras. Basicamente, então, só revisando, você tem que colocar aqui a amplitude da fundamental, a amplitude da maior harmônica, da segunda maior harmônica, terceira maior harmônica, até a sexta maior harmônica. Nesse caso aqui, a planilha do Excel converte isso de dB, volt, RMS para volt, né? Tem a formulazinha. Então tá aqui o valor em volt, tá aqui convertido em volt, e aí por fim é criado então, e a gente chega a esse valor de 0,2 praticamente, né? 0,2%, tá? E esse valor é calculado dessa maneira, né? Então ele pega aqui, cada uma delas elevado ao quadrado, soma todo mundo, tira a raiz e divide por essa daqui, tá? Que é essa fórmula aqui, tá certo? Então THD eleva ao quadrado, soma todo mundo e divide pela amplitude da primeira aqui. Então a gente pode dizer que no nosso teste, né? A THD, né, ou a distorção harmônica total, para uma frequência de 1 kHz, uma carga de 33 R e uma potência de 1/4 de watt, né, a gente teve 0,2, o que é razoavelmente bom. Tá? A gente pode considerar que abaixo de 0,1 seria um resultado muito bom, 1% é um resultado aceitável e 10% é o limite máximo que eu acho que o pessoal usa ali, mais por uma questão comercial mesmo, mas 10% eu acho que já está um pouco alto. Não tenho experiência, tá? Para dizer se está alto ou se está baixo. Essa parte de áudio não é comigo. Até quem tiver mais experiência, posta aí nos comentários. Uma vez que a gente consegue trigar direitinho, né? A gente pode habilitar a média, né? Então eu venho aqui no menu Acquire, e aí eu venho aqui e peço para botar Averaging. E olha só o Noise Floor, né? Então a gente vê, ó, cai muito a frequência de amostragem. Antes a gente estava com 5 MB, caiu para 1,25 e certamente infiltra esse sinal para fazer essa média, né? E você vê que o Noise Floor cai bastante. Você ganhou ali toda uma definição, né, nas harmônicas do teu sinal. Agora esse efeito da velocidade, né? Você viu aqui que ele fica muito mais rápido, ó, ele nem chega a fazer o processamento, né? Eu acredito que seja um efeito colateral, tá? Porque se você parar isso aqui, a gente vai ver isso daqui a pouco, você vai ver que ele diminuiu o número de pontos máximo para 8.000. Esse equipamento eu não consigo ver quantos pontos ele está usando, né? Mas eu tenho uma dicasinha para quem tem esse cara, que é a seguinte: como você pode gravar essa imagem na USB, né? Num pendrive, por exemplo, se você souber quantos pontos ele vai gravar, é uma forma de você verificar quantos pontos ele usou para calcular a FFT. Eu venho ali em Save, aperto aqui Save, Settings, 211 pontos. Então, eu sei que ele usou 211 pontos, mas lembra que antes eu falava que mesmo que ele pegasse menos pontos, vamos supor que ele estivesse usando 800 pontos, né? Mesmo assim, a impressão que dava é que ele estava calculando todos, porque o tempo que ele demorava e ficava aqui esperando era mais ou menos o mesmo se você estivesse pegando 800 pontos ou 64.000 pontos, o que levava a gente a crer que o MegaZoom calculava tudo, ou gastava o mesmo tempo para calcular tudo. E aí quando a gente coloca o média, a impressão que a gente tem é que há um efeito colateral e ele passa a não suportar mais o cálculo de 64.000 pontos. Ele precisa de algum recurso, provavelmente memória, então ele passa a calcular a FFT só com 8.000 pontos. Então, um efeito prático disso acaba trazendo um benefício, né? Principalmente quando você não precisa dos 64.000 pontos, né? Se você não precisa de mais do que 8.000 pontos, e se o seu sinal, isso também é importante, se o seu sinal é periódico, você pode habilitar a média, e aí você ganha
em todos os sentidos, eu diria, né?